Esse é o primeiro episódio da nossa websérie e nele nós iremos refletir acerca da dimensão ontológica no processo investigativo. Nesse episódio vocês irão acompanhar a fala de 3 doutorandos sobre as discussões ocorridas em sala de aula e também suas experiências na produção de cartas autobiográficas sobre suas trajetórias pessoais e acadêmicas até a chegada ao doutorado. É importante ressaltar a intenção da produção dessas cartas autobiográficas, que foi a de refletir sobre as diferentes perspectivas e intencionalidades no processo de ressignificação da dimensão ontológica, além de sentir-se professor a partir da resiliência, considerando-a uma perspectiva paradigmática. A ideia foi a de nos fazer compreender a importância do exercício de cunho ontológico no processo de compreensão de si, ao refletirmos sobre o sentido das dimensões paradigmáticas da pesquisa e tendências investigativas no ensino, nas possibilidades formativas pelas quais passamos e ainda passaremos. Então, fique agora com o primeiro episódio da websérie intitulado Ontologia. Meu nome é Jordane, eu sou discente do PPGET FAM e o intuito deste pequeno vídeo é falar um pouco a respeito de uma das 3 dimensões paradigmáticas que foram abordadas em nossa disciplina nesse semestre. No caso, eu vou falar um pouco da dimensão ontológica. Bom, nós entendemos que a dimensão ontológica ela é importante, deve estar presente em nossa pesquisa de maneira clara, de maneira definida, pois ela auxilia a identificar os pressupostos ideológicos advindos dos paradigmas científicos que sustentam o pesquisador, os interesses do pesquisador por um determinado campo, a visão de mundo que motiva em busca do conhecimento. Na pesquisa de cunho fenomenológico, por exemplo, a dimensão ontológica ela se manifesta na maneira como o pesquisador formula o seu problema de pesquisa, como ele vai em busca das respostas ao fenômeno a ser estudado. Nesse processo, é possível identificar, por exemplo, a visão de mundo, as concepções de homem, de realidade e de sociedade que esse pesquisador tem. Esse exercício foi possível de ser feito na disciplina Dimensões Paradigmáticas da Pesquisa e Tendências Investigativas do Ensino, por meio de uma proposta que nós podemos considerar diversificada. Nós podemos escrever cartas autobiográficas. E nessas cartas nós trouxemos essa dimensão demarcando o nosso lugar de fala, de onde viemos, por que nos identificamos com a corrente de pensamento que nos sustenta dentro da perspectiva fenomenológica. Também foram momentos em que pudemos revelar um pouco de nossas vivências, de nossas experiências e como nos constituímos professores pesquisadores no ensino. Foi assim que a dimensão ontológica emergiu, revelando mesmo que implicitamente as nossas identidades de pesquisadores no ensino tecnológico. As discussões sobre a ontologia dentro da disciplina trouxeram para mim um olhar muito diferente sobre a minha própria prática, sobre a minha identidade como professora pesquisadora. Na verdade, foi uma forma de me reafirmar dentro dessa identidade. Porque às vezes nós vamos caminhando e adotando posturas e falas que às vezes não são conscientes, né? Às vezes nós apenas replicamos outras falas, aquilo que lemos e aquilo que ouvimos, sem de fato assumirmos aquele papel. E nas discussões, nas atividades que foram realizadas dentro da disciplina, isso me trouxe um outro olhar muito diferente. A primeira foi realmente me analisar como professora, me analisar como pesquisadora e também como designer, refletindo nos caminhos que eu pude percorrer e o porquê que eu percorri. Então, hoje eu consigo olhar para as minhas práticas, para o meu eu como professora, pesquisadora e designer de uma outra forma, né? Assumindo de fato essa identidade, mas não assumindo pensando apenas no crescimento profissional, mas assumindo isso também como parte da minha identidade, parte do que eu sou e parte do meu propósito também de vida. E ao ouvir também a história dos colegas, isso me trouxe uma empatia maior
né, sobre o outro. E também a nossa capacidade de resiliência, né, não só minha, mas também de outros colegas, de ver a vivência deles, de perceber como eles traçaram as suas próprias histórias, de como eles reagiram diante das dificuldades. Então isso para mim foi muito diferente e foi enriquecedor. Bom, eu venho de um percurso formativo e de pesquisa onde as questões ontológicas sempre foram tratadas de forma marginal. De maneira geral, sempre achei que deveria levar em consideração, sim, toda a essência do contexto, né, ao qual os fenômenos em que eu tenho dedicado os meus esforços no mundo da pesquisa estão inseridos. Mas o espaço acadêmico ao qual eu desenvolvo as minhas pesquisas ainda é cercado de muitos pensamentos cartesianos, pensamentos de que só é possível produzir conhecimento, ou melhor, fazer ciência por meio de abordagens estritamente positivistas. Vou confessar que as cartas autobiográficas, elas me proporcionaram momentos ricos de reflexão, né? De alguma forma, elas me fizeram dar sentido, né? Realizar uma sinapse das passagens da minha vida pregressa, com o meu percurso formativo e a minha atuação profissional. De certa forma, tudo fez sentido. Não imaginava o quanto a minha história pudesse se entrelaçar, né, com os meus objetivos de estudo e de pesquisa. Ao fazer esse exercício, as coisas parece que foram se encaixando uma a uma, como se fossem blocos de montar.